Sétimo ano. Mais uma vez estamos juntos aí, Teacher Fernando na área. Vamos que vamos, galerinha. Hoje nós vamos começar a unidade 3. Então eu gostaria que vocês fossem até a página 167. Eu vou compartilhar aqui a minha, só um minutinho. 167, unidade 3, que está no caderno 2. Eu já pedi aqui, hein? O negócio tá meio difícil hoje aqui. A internet acho que não tá boa. Aê. Foi, né? Maravilha. Bem, a unidade número 3 ela tem como título When Paul Went to Australia. Ok? When Paul Went to Australia. Então, a gente viu aí que tem a Austrália, né? Que é um local. Mas a gente vai entender melhor sobre alguns lugares. Porque nessa unidade vamos usar o passado simples, diferentes verbos, na forma afirmativa e negativa. E vamos falar sobre viagens. Então, principalmente agora nesse início, é a parte de vocabulário que nós vamos falar sobre viagens. Então, vamos lá. Tem um pequeno texto aqui com um exercício abaixo que nós vamos fazer. Então, where is Ankara? Né? Onde que é Ankara? Many touristic places around the world have special landmarks. Então, vamos entender. Muitos lugares turísticos pelo mundo, around the world, tem paisagens especiais. A landmark is something that it's easy to recognize and that helps you know where you are. Então, uma paisagem, um ponto turístico é algo que é fácil para reconhecer, recognize, e que ajuda, helps você a conhecer onde você está. It's like when someone wants to talk about Brazil. Então, por exemplo, quando alguém quer falar sobre o Brasil. And shows the statue of Christ the Redeemer em Rio de Janeiro. Né? E aí é só mostrar uma imagem da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Todo mundo já sabe que está falando do Brasil e Rio de Janeiro. Correto? Nós temos aqui uma foto muito legal, né? Com algumas imagens aí, com alguns landmarks, né? A gente consegue ver a Liberdade, né? A Torre de Pisa, o Big Ben, a Torre Eiffel, tem umas pirâmides aqui, tem bastante coisa aí que a gente consegue reconhecer, não é? Então, todos esses daí são landmarks, ok? Então, nós temos aí que simplesmente pegar o nome desses lugares e ligar com qual país eles estão. Então, não é um exercício muito difícil, não, né? Então, vamos lá. Letra A. The Eiffel Tower in Paris. Pô, Paris, né, galera? Não vou até tentar escrever. Paris, France, né? Vou colocar aqui do lado, ó. Letra A. Ok? Então, a Torre Eiffel, The Eiffel Tower, fica em Paris, na França. Letra B. The Big Ben, em London. O Big Ben é aquele relógio bonitão que tem ali, né? O Big Ben fica na Inglaterra. Então, vamos colocar aqui, ó. Inglaterra. The Statue of Liberty, em New York. Estátua da Liberdade em Nova York, Estados Unidos. Letra C, tá aqui. The Pisa Tower, em Pisa. A Torre de Pisa fica onde? Na Itália. Vamos colocar a letra B aqui. Fica na Itália. The Coliseum in Rome. O Coliseu de Roma. Outro lugar que fica na Itália. Então tem dois Itálias aí. A letra D e a letra E. A Torre de Pisa e o Coliseu. E por último, na letra F, nós temos The Taj Mahal em Agra, que fica na Índia. Só sobrou a Índia aí. O Taj Mahal. Então, pessoal, esses são alguns dos lugares turísticos que existem pelo mundo e que a gente vai estudar agora sobre viagens. Vamos falar sobre viagens e principalmente viagens que nós já fizemos, né? Principalmente isso daí, tá bom? Então, olha só. Agora a gente vai dar um pequeno salto da página 168 para a 169. Mas eu vou voltar a 169 ainda hoje, não se preocupem. Por quê? Olha só, né? Nós vamos falar, pessoal, principalmente agora do Simple Past. Nós vamos aprender
a colocar as palavras agora no passado, os verbos principalmente, né? E também alguns advérbios de tempo no passado. Mas quando nós falamos em conjugar, nós estamos falando basicamente em conjugar verbos, ok? E aí nós temos um problemaço quando nós estamos conjugando o verbo. Qual é esse problema, galera? Eu vou escrever aqui do lado para vocês. O problema é que na afirmativa nós temos verbos que são regulares e nós temos verbos que são irregulares. Tá certo? O que seria isso? Opa, acho que foi um R a mais aqui, hein? Ah, é. E isso, galera, é importantíssimo para que a gente consiga conjugar verbos no passado. Bem, então primeiro vamos entender o que é algo regular. Algo regular é aquilo que segue uma regra. Então tudo que é regular segue regra, tá certo? E qual que é a regra? Quando o verbo é regular no passado, meus amiguinhos, eu coloco ed no final dele. Então, todo verbo regular tem ed. Então, só para a gente voltar um pouquinho para vocês entenderem, olha nesse texto aqui que a gente pulou por enquanto, tem algumas palavras que estão em negrito. Algumas dessas palavras que estão em negrito, ó, essa aqui, tá vendo? Algumas delas terminam com ed. Sim, olha aqui um exemplo. Visited, com mais, stayed e learned. Todos esses verbos terminaram com ed. Significa o quê? Que eles estão no passado. Certo? Ah, teacher, então quando o verbo tem ed, ele está no passado? Sim. E ele é regular, ele segue uma regra, tá bom? Então, 90% ou talvez até mais, meus amigos, dos verbos são regulares. É só colocar o ed. O problema está onde? Está no verbo irregular. Porque o verbo irregular, você nunca coloca ed. Nunca. Sabe o que é isso? É nunca. É. Então nunca pode colocar ed, galera. Porque estará errado, tá? Deixa eu tentar abrir mais aqui, ó. Isso, ó, nunca. Coloca ed. Ué, se eu nunca coloco id, teacher, eu coloco o que então? Exatamente, você vai ter que colocar de acordo com a sua pesquisa. Então você vai ter que pesquisar num dicionário agora para saber se o verbo é regular ou irregular. Como eu já disse, 90% ou até mais dos verbos são regulares, é só colocar id. Porém, tem aqueles que não são regulares, eles são irregulares. E se uma coisa é irregular, ela não segue um padrão. Você nunca sabe como é, cada um é de um jeito, certo? Então não existe regra quando é irregular. E isso torna esse ponto um pouquinho difícil, porque aí você vai ter que memorizar quais são os verbos irregulares, quais são os verbos que são diferentes, para você poder colocar. Bem, como que a gente pode fazer isso? Vocês lembram do dicionário, né, do Word Reference, que eu ensinei para vocês. Então, vamos aqui no Word Reference. Vamos só esperar ele abrir, que ele está um pouquinho lento. Vamos, meu amigo, colabora com o teacher. Isso. Então, eu venho aqui e coloco drink, tá certo? Lá no Word Reference. E agora eu vou pesquisar. Quando ele abrir, você vai perceber que tem as inflexões. E aí vai aparecer só V past, tá vendo? V past. Teacher, mas tem dois. Tem dois não. Esse último aqui é V past P. É outra coisa. É particípio, tá? O que eu preciso é esse daqui, ó, que é o V past. É o drunk. Ou seja, o passado do drink, que é o verbo beber, fica drank, ok? Drank, certo? Inclusive, você consegue achar ele aqui, ó. Aqui, olha só ele aqui, né? Ó, drank, na posição número 5, tá bom? Teacher, acho que eu estou começando a entender. Espero que sim, meus amigos. Por quê? Se você não procurar no dicionário, você não vai saber nunca se você põe ed ou não. Então você precisa
fazer isso, tá? Então, é um trabalhinho de formiguinha, é um trabalhinho chatinho, não é gostoso não, mas não tem outro jeito, você precisa procurar essas palavras e saber como fazer. Então, teacher, aí você já sabe todos? Eu sei, né? São 27 pessoas fazendo a mesma coisa. Teacher, e se aparecer um verbo que você nunca viu? É a primeira vez. Você tem como saber se ele vai colocar ed ou não? Não, não tenho. Só olhando para ele, não. Eu, com 27 anos dando aula, vou ter que pesquisar também. Então, vocês também, por que não? Então, ó, o drink fica drank, certo? O eat, eu sei porque eu olhei no dicionário. O eat fica ate. O go fica went. O learn, ele põe ed. O make no passado fica made. Ok? Então nós temos aí alguns exemplos. Tá aí. Vamos fazer aqui do outro lado. O meet fica met. O see fica só. O stay fica stayed com ed. E o visit também fica com ed, visit. Certo? Então repara que eu tive 3 verbos que colocaram ed e todos os outros não colocamos o ed. Por quê? Porque eles são verbos irregulares. Certo? Teacher, você completou aí rapidinho. Porque eu sei, gente. Se eu não soubesse, eu teria que fazer igual a gente fez com o drink. Ó. Quer ver? Ó? Eat. Vamos lá. Eat. Eu jogo aqui. O passado do eat, ó, que é exato. Colocou aqui. Vou colocar agora o visit. Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu apagar esse. Agora tem que abrir aqui. Aí. Então vamos jogar o visit lá para você ver a diferença do verbo regular para o irregular. Tá. Repara que não apareceu aquelas inflexões. Por que não aparecem, galera? Porque quando o verbo é regular, ele não vai aparecer. O dicionário ele só mostra quando é diferente, quando é exceção. Quando é a regra, ele entende que não precisa ficar mostrando. Então, acabou. Você não achou nada ali? Coloca ID. Porque se você procurar e tiver, quer ver outro exemplo? Ó, go. Se você procurar, que é, né? Irregular, é só você lá, tá? Apareceu em inglês, went, que é o passado. Cuidado para não confundir com SP, é outra coisa. Pra gente aqui, é só went aqui, ó, que é o passado. Que foi o que eu coloquei lá, vamos ver, ó. Tá lá, go, went. Tudo bem? Então, o que vocês precisam saber agora, galerinha, é que tem verbo que é regular, coloque ed. Tem verbo que é irregular, não pode colocar ed. Então aí, é para você usar essa tabelinha de cima que a gente acabou de fazer e anotar aqui quais foram os verbos regulares que a gente colocou lá na tabelinha lá em cima, galerinha. Foram 3. Foram o learned, o stayed e o visited, certo? E quais foram os irregulares? Aí foram mais, não sei nem se vai caber aqui. Vamos ver. O drank, o ate, que é o passado do eat, o went, que é o passado do go, o made, que é o passado do make, o met, que é o passado do meet, e o só, que é o passado do see, certo? Então, por que chama Google Meet? Vamos anotar a tradução aqui as palavras. Então, ó, o drink, eu vou anotar para vocês entenderem algumas coisas. O drink é o verbo beber. O eat, não tem o Uber eat, é o comer. O go é o ir. O learn é o aprender. E o make é o fazer. Ok? Então, estamos aí com alguns verbos. Eu vou tentar puxar para cá, como sempre, apanhando esse sisteminha. Acho que agora foi. E do lado de cá, vocês não usam o Google Meet? Pois é, o Meet é de encontrar, é um Google Encontro, né? Reunião. O see é o ver, o stay é o ficar e o visit é o visitar, galera. Pegou o esquema? Então, tá aí. Alguns verbos são regulares, põe ed.
outros são irregulares, eu nunca coloco ED, eu tenho que descobrir, e o dicionário nessa hora é importantíssimo para que eu descubra como fica esse verbo no passado, tá? Então aí, ó, agora a gente tem mais uma listinha, certo? Onde nós temos que completar a tabelinha aí com a forma de passado desses verbos. Então, pessoal, agora é hora de vocês dar uma paradinha aí no vídeo, usa o Word Reference, certo? Procura, anota o significado desses verbos e depois anota aqui do lado, se eles são verbos regulares, coloque ED. Se eles são irregulares, coloque a forma que ele fica. Então, pare aí, tentem fazer. Para o pessoal da tarde, né? O pessoal já fez porque eu pedi antes durante o revisando, mas o pessoal do sétimo A pode fazer agora também, tá bom, galerinha? Então para o vídeo aí em 3, 2, 1, porará, porará, voltei. Então vamos lá. O primeiro verbo é o verbo buy. O verbo buy é comprar, o significado dele. Anote tudo isso. Quando eu vou lá e jogo no dicionário, eu descobri que o passado do buy é bought. Então, eu comprou, I buy. Eu comprei, I bought. O próximo verbo come é o verbo vir, tipo vem aqui, come here. Quando eu jogo lá no dicionário, eu descobri que o come não pode colocar ed, ele fica came, porque ele é irregular. Fui lá no dicionário novamente, do, fazer, igual make, igual make. Quando eu jogo ele no dicionário, eu descobri que o passado do do é did, é outro verbo irregular. O drink a gente já fez lá em cima, beber, e o passado é drank, ok? E o drive, todo mundo conhece que é o verbo dirigir. Só que para colocar o drive no passado, não pode colocar ed. Olha como é que fica o drive no passado. Drove. Sem dicionário, gente, vocês não sobrevivem, né, nisso daí. O eat é o verbo comer que a gente já fez lá em cima. Fica ate. Que nem o número 8, né? E o get? O get, ele tem vários significados. Então, eu não vou colocar um significado porque ele vai depender da palavrinha que ele se une. Por exemplo, get up é o levantar. Get down, descer. O passado do get é got. Mas nós temos mais, olha aí. Tem bastante, hein? O give é o verbo dar. Quando eu vou lá no dicionário e eu procuro give, eu descubro que ele é irregular. Gave a pronúncia. O go nós já fizemos, é o verbo ir. E o passado dele fica went. Nossa, parece que é de outra família. Go, went, né? Have, verbo ter. Só que aí, quando eu vou colocar o have no passado, eu descubro que ele fica had. Certo? O know é o verbo saber ou conhecer. Tipo, eu sei a resposta, eu conheço ele. Bom, o know, quando você joga no dicionário, e tudo isso você pode testar jogando lá no dicionário, ele vai ficar new. Lose, perder. Passado do lose, lost. Ok? Make, que é o verbo fazer, mas no sentido de criar, tá bom? O passado do make é o made, que nós já vimos, correto? Bem, na hora que eu clicar aqui, é lógico que vai dar probleminha, né? Então, vamos tentar configurar para... Tá aí. Tentar jogar um pouquinho mais para cá, que talvez eu consiga ajustar. Acho que foi, né? Foi mais ou menos, mas tudo bem. É assim que vai ficar, meu povo. Vamos para o outro lado? Tá ali, ó. O meet, que é o encontrar, ou conhecer também, de conhecer pessoas, né? E o passado a gente já viu que fica met. O próximo é o put, que é o verbo colocar. E aí, galera, olha só que interessante. Quando eu vou no dicionário, eu descubro que o passado do put é put. Igualzinho, teacher. Igualzinho. Teacher, como é que eu vou saber quando que está no presente e quando que está no passado? Você só sabe pelo contexto da frase, galera. Então, quando eu entrar no contexto da frase, você vai saber se está no presente ou no passado. Como assim, teacher? Se está lá assim, I put every day e I put qualquer coisa yesterday. Um é ontem e o outro é todos os dias. Então, ontem está no passado.
Read é o verbo ler. Outro verbinho interessante. Olha só, quando eu procuro no dicionário, eu vejo que o read, no passado, escreve da mesma forma. Sim. Porém, a pronúncia agora fica diferente. A pronúncia agora fica read. Ok? Então, é read no presente e red, que nem a cor vermelho, é assim que fica no passado. Run, verbo correr. No passado, o run fica ran. Certo? Ran. Run e ran. Mais um verbo see, que é o verbo ver, que nós já vimos lá em cima, portanto, só vamos anotar. Saw é o passado do see. Sell, o verbo vender. Quando eu coloco vender no passado, ele fica sold. Como você sabe, teacher? Eu olhei lá no dicionário, galera. Vocês também têm que olhar. Sit, que é o verbo sentar ou sentar-se. Verbo irregular. No passado, o sit fica sat. Sleep, mais um, é o verbo dormir. No passado, o sleep fica slept. Certo? Pronto, mais um. Caraca, teacher, todos os verbos aí foram irregulares. Pois é. Speak, que é o verbo falar. No passado, o speak fica spoke. Por que isso, pessoal? Porque se você conhece os verbos irregulares, todos, aí não estão todos, mas se você conhece grande parte deles, é só colocar ed naqueles que não tiver na lista, né? Então é mais fácil a gente estudar os verbos que são irregulares. Tell, dizer, contar, no sentido de contar história, tá? Passado do tell, told. Think, pensar ou achar como opinião. Outro verbo irregular. Olha como fica esse. Thought. Wear, vestir, usar. Passado do wear, wore. Bem diferente também. E por último, o verbo escrever, galera. O passado do escrever, do write, fica wrote. Então a gente termina aí a página 169, tá bom? Bem, minha sugestão, deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltei. Pessoal, minha sugestão, assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Se precisar assistir 5, 6, assista. Porque você precisa conhecer esses verbos irregulares para poder colocar em prática. Senão, se você não tiver o dicionário, você não faz nada. Não é verdade? Então, a ideia não é que você fique no dicionário o tempo todo, mas que esses verbos comecem a se repetir e você começa a memorizar. Tá ok? Então, finalizei. No passado, tem verbo que é regular e tem verbo que é irregular. Regular, ed, 90% dos verbos. Irregular, pode ser qualquer coisa menos ed. Então aqui, esses 10%, porque aqui são 90%, esses 10% eu preciso memorizar. Tá ok, galerinha? Então, não dá mais tempo para a gente aqui, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida na página 168, onde tem um texto, e nesse texto os verbos estão sendo usados. Então, antes de você olhar o texto, estuda esses verbos, tenta memorizar eles, o que ele significa. Porque na hora que você for olhar no texto, vai estar super tranquilo, vai estar super fácil, tá ok? Então, por hoje é isso aí, galerinha. Valeu, uma boa semana para vocês. Kisses, hugs, bye bye.